Com os jogos contra o Cuiabá e o São Paulo adiados pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional ganha um respiro para conseguir encontrar uma sede para treinar e encarar o Belgrano pela Copa Sul-Americana no próximo dia 28. O técnico Eduardo Cudê fez duas exigências para a direção colorada e eu tenho alguns bastidores a respeito disso. Mas 11 jogos até o Clássico Grenal e o encontro das duas torcidas muito afetadas aqui na capital. E ainda, Itu como a nova Casa Colorada. Por que a cidade no interior paulista é a mais próxima de ter o Colorado ainda esta semana? Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, fala gauchada, tudo beleza? Espero que sim, né? Principalmente porque hoje pela manhã baixamos de 5 metros a altura da água, pelo menos aqui em Porto Alegre. A zona sul do estado ainda enfrenta uma situação de calamidade e a água vai descendo cada vez mais, né, na Lagoa dos Patos e vai pegando ali Pelotas e aquela região de Rio Grande. Agora a gente torce muito para os nossos irmãos gaúchos lá da zona sul do estado e volta também as atenções para lá, né? Para a questão de doações, para a questão de orações, para a questão também principalmente, né, de donativos que a gente vai fazer. Não que aqui na capital não precise, não que aqui na capital as coisas estejam bem, muito pelo contrário, mas aos poucos, né, a vida tenta seguir o seu rumo. Eu tenho algumas questões para a gente falar sobre o futebol, né? Porque a gente na última agora quarta-feira teve muitas novidades e principalmente alguns bastidores colhidos desde lá a PUC, o Complexo Esportivo, onde o Internacional tem treinado, né? Desde agora deste início de semana. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, tá curtindo os conteúdos também? Te inscreve e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha nas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp e tudo mais, beleza? Gente, deixa eu só falar uma coisa assim na questão brasileiro, tá? Campeonato Brasileiro, que não agora a rodada 7 e a rodada 8 vão ser adiadas, né? Então, Cuiabá e São Paulo, o Inter vai ter um jogo realocado, né? Ou 2 jogos realocados. O Inter já tinha Juventude, Cruzeiro. Juventude, na verdade, se tu for olhar, são 3 vezes, né? 2 pela Copa do Brasil e mais o Campeonato Brasileiro. Então entra o Cruzeiro e esses 2 jogos do Cuiabá e de São Paulo que eu falei. Então são 6 jogos que o Inter tem atrasados. Na continuação do calendário, então o Inter tem dia 28 o primeiro jogo desde a calamidade aqui no Rio Grande do Sul. Dia 28 contra o Belgrano, em casa, né? Ou com o mando colorado. Depois vai a Salvador enfrentar o Vitória no dia 1º. Depois tem jogo na Bolívia no dia 4. E depois no dia 8 enfrenta o Delfim com um mando próprio também. E aí por que eu comecei com os jogos? Porque eu tô em cima das informações e também até de algumas leituras, me parece muito claro que o Inter vai ter que ficar algo como 20 dias fora de casa. E aí por quê? Porque basicamente, se a gente pegar o calendário do Inter agora, na próxima segunda-feira ele deve estar fora do estado para treinar e também para jogar, tá? Nesse sentido, seria algo como 21 a 31, mais ou menos. Então a gente tem 9 a 10 dias de maio. E esse jogo que a gente ainda tem, o Delfim, ele também seria fora do estado. Então seria 8/6. Pega ali esses, como eu disse, 10 dias, mais os 8 dias de junho. Então tu tem 18 dias. E aí tu talvez consegue já fazer com que o jogo do dia 12/6, que é contra o Corinthians, porque tem uma data FIFA aí, né? Que a gente vai parar os jogos. Tu vai ter, depois do jogo contra o Delfim, tem 10 dias. Na verdade, 10 dias não, né? Se tu for olhar depois do Vitória no Campeonato Brasileiro, tu tem 10 dias de parada por conta da data FIFA. Ali o Inter vai jogar, como eu falei, contra a Sul-Americana. Mas eu digo no sentido de tempo para o CT de Alvorada estar bem. E aí o Inter só precisa viajar quando for jogar.
até pela questão da família e tudo mais. Hoje se apresenta muito mais forte o município de Itu, no interior paulista. Fica a 42 quilômetros de Viracopos, em Campinas. Tá? É um resort que tem lá, já abrigou a seleção do Japão em 2014 na Copa do Mundo e também a seleção do Chile na Copa América agora de 2019. Quando isso vai ser definido? Sexta-feira agora, porque é a data limite da Conmebol. É a data limite da Conmebol, não só o calendário, mas principalmente dizer onde o Inter vai mandar o jogo. O Inter está tentando diversos lugares, tá? Tendência São Paulo e Santa Catarina, como eu disse. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma informação do Jeremias Werneck, tá? Sobre o Grêmio fora do estado. O Grêmio já está definido, né? O Grêmio vai treinar no CT do Corinthians e vai jogar no Couto Pereira. Pode até ser uma chance de o Inter jogar no Couto Pereira? Pode. Se por um acaso o Inter, nos estádios que ele tentar fazer, a Conmebol não liberar. A Conmebol não achar, não homologar. Né? Porque aí tem a questão de luminosidade, tem a questão de gramado e uma série de outras questões, tá? Mas olha que loucura fala o Jeremias Werneck, que o Grêmio tentou treinar em Santa Catarina. Tentou treinar e mandar os seus jogos em Santa Catarina. Tá? Só que aí esbarrou nos conflitos de datas. Ou seja, me parece muito claro que o Inter também vai ter essa dificuldade em Santa Catarina. Já não vai ser Santa Catarina. A tendência é muito fraca que seja em Santa Catarina. Porque ó, o CT buscaram em Santa Catarina e no oeste do Paraná apresentaram um detalhe que complicou. Gramados com troca de grama de inverno. Mesma coisa que o Beira-Rio estava tendo. Ou seja, o Inter também vai ter essa dificuldade, então, no Santa Catarina e Paraná. Tá muito claro que o Inter vai para São Paulo. Tá muito claro que o Inter está cada vez mais próximo de Itu. Tá? E aí mandar os seus jogos também no campo do Ituano. Tá? Aí o Grêmio entendeu então que treinar no CT do Corinthians e jogar no Couto Pereira seria mais fácil pelo custo-benefício, pela questão do traslado e tudo mais. Ou seja, tá? Nessa de buscar por locais também houve conversa com o Bragantino. Daqui a pouco o Inter pode jogar, porque o Cudê gosta muito do Nabi Abichedi. Tá? Então, o Cudê fez 2 exigências só para a direção colorada. Como ele não conhece muito os lugares, né, tipo os resorts e tal, esse resort, por exemplo, de Itu é um Vila Aventura. Tem campos, tem piscina, tem academia, é muito bom, tá? O local lá. Então ele deixou muito a cargo do Adriano Lozzi e da galera da fisiologia, da logística, tá? Só que ele diz o seguinte, eu faço uma exigência, o gramado tem que estar bom e não pode ser sintético. Porque é o seguinte, mas o que é o gramado bom? Por exemplo, me falaram ontem lá no Centro Esportivo da PUC. Vamos supor que o gramado esteja a 5 centímetros de grama, tá? E o Cudê gosta que a bola tenha 3 centímetros. Ele vai lá e manda cortar. Isso está resolvido. Então, nesse quesito, grama, ele só quer gramado bom. O resto, aí se ajeita lá, né? Na questão de acordo com o time. Mais molhado depois na hora do jogo, essas coisas todas, tá? O que acontece a partir, então, desses jogos? O Inter ganha também, ele enxerga que a isonomia está na tabela. Porque hoje, com 2 jogos só atrasados, o Inter está a 6 pontos do líder, que é o Atlético Paranaense. Se tu começa a ficar muito longe, ou se tu começa a ficar na zona de rebaixamento e os foras da zona de rebaixamento também começam a ficar longe, tu cria algo psicológico, né? De que não dá para buscar mais o título. Não dá. Imagina, por exemplo, assim, tu fica a 20 pontos de diferença do primeiro colocado e tu tem que pensar o seguinte, para eu chegar a passar ele, eu tenho que fazer 85% dos meus jogos. Não tem como passar. Aí tu já entra desmotivado. Sem contar o ritmo de competição, sem contar a questão física, sem contar a questão técnica e tudo mais, tá? Ontem o Vitor Grumberg, que hoje faz parte do Conselho de Administração, né, Conselho Gestão do Inter, melhor dizendo, e fazia, né, parte da vice-presidência de administração, ele deixou estas imagens aí, ó, não é vazarem, né, mas o Inter divulgou essas imagens, elas são absurdas, né, o que aconteceu dentro do estádio, a água bateu na mesa ali da área de imprensa. Eu tinha falado sobre isso no conteúdo de ontem, lembra? Confirmou também a questão do seguro, confirmou a questão também de no mínimo 35 milhões
né? Só que deixou claro que para jogar no Beira-Rio entre 60 e 90 dias e para treinar no CT em Porto Alegre, algo na casa dos 120 dias. E aí fica bem complicada mesmo, nesse sentido, a vida colorada, né? Por isso que eu disse, vai treinar fora de casa, volta para treinar no CT de Alvorada e fica indo viajar. Só para vocês terem uma ideia, o custo que isso vai gerar, né? Quando, falando dos 35 milhões lá de ontem, já confirmados pelo Vitor Grunberg. O Inter tem uma base em Porto Alegre, né? O voo fretado que o Inter vai ir para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa Sul-Americana e Copa do Brasil e tudo mais, ele sai de Curitiba. Como tinha o voo aqui, Curitiba largava o avião aqui em Porto Alegre e deixava no hangar, bonitinho, tranquilo, no estacionamento, tá? Com a chuva, eles mandaram de volta para Curitiba. Quando o Inter pegar e for embora agora do estado, ele vem de Curitiba, vamos supor, para a base aérea de Canoas. Esse valor, só esse valor, com o avião livre, com um avião sem passageiros, R$80 mil. O Inter tem de pagar este valor. Tá? Se o Inter agora, o Inter então vai de Porto Alegre para São Paulo, daqui a pouco o hangar para deixar o avião, ele é mais caro que Porto Alegre. O Inter arca com esse valor. Se o avião tiver que voltar de São Paulo para Curitiba e depois de Curitiba para São Paulo, o Inter paga os dois traslados. É complicado. O Inter estima numa viagem fretada que custa na casa dos 350 mil, vamos supor, para tu ir de voo fretado, o Inter estima mais ou menos uns 150 mil a mais. Ou seja, vai bater na casa do R$500 mil por voo. Por isso, então, que fica essa questão dos 35 milhões. Logística, transporte terrestre, o aéreo, né? O terrestre, hotéis, alimentação, coisas todas fora do padrão. Hoje, até o presidente Alessandro Barcelos falou para a imprensa ontem. Ele diz o seguinte: antes eu pagava para jogar fora de casa, agora eu pago para jogar em casa e fora. A vida está totalmente complicada e a CBF, vale destacar, né? Não deu um pila ainda para os clubes gaúchos, tendo R$1 bilhão na continha dela, agora bem bonito. E aproveitando, né? Dos clubes brasileiros, principalmente também, né? Para as suas seleções e companhia limitada. É dose, né, meu? Mas se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. Vamos continuar falando, vamos continuar seguindo, porque sempre tem muito pra gente falar do nosso Inter por aqui e também orando muito por todo mundo aqui do estado que tá fora das suas casas, que tá procurando pessoas que foram aí vitimadas, né, por essa catástrofe histórica que a gente tá vivendo. Valeu? Forte abraço. Tchau.